dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Estão prontos para assistir a nossa aula de hoje? Então, fiquem atentos, prestando atenção na nossa aula, nosso conteúdo, que a tia também vai corrigir a nossa atividadezinha hoje. Então, sempre prestando atenção. A tia manda as atividades para casa e corrige sempre nas nossas aulas. Sempre no finalzinho do capítulo, a tia está corrigindo a nossa atividade, tá bom? Então, fique atento. Meus amores, nós vamos dar continuidade à nossa aula falando do relevo. Eu já falei a definição de relevo para vocês, mas novamente eu vou lembrar vocês a definição de relevo, o que é relevo. É um conjunto das formas existentes na superfície da Terra. Então, são as formas que a superfície da Terra apresenta. Aí tá mostrando as fotos para vocês. Tem uma foto de uma montanha, de um vale, de um planalto, de uma planície. Essas são as formas de relevo que a superfície apresenta. O que são planícies? É uma forma de relevo. É uma superfície plana de baixa altitude. Observa aí que ela é baixa, de baixa altitude. Mostrando aí para vocês a planície amazônica, localizada na Amazônia, que é a maior do Brasil. A planície amazônica é a maior planície do Brasil. Nós temos o planalto, que é a superfície de terras altas em relação aos terrenos que circundam. Esses são planaltos. Essa foto aí é mostrando para vocês que é a Chapada do Araripe, localizado no Ceará, Piauí, e o Morro da Fumaça. Essas três representações aí mostrando para vocês que é a Chapada do Araripe. Ela fica localizada no Ceará, também no Piauí, é chamada de Morro da Fumaça. Temos aí as formas de planaltos, planície, depressões, a montanha. Todas essas formas de relevo, meus amores, ficam acima do nível do mar. Tem outro tipo de relevo que eu falei para vocês. Tem a montanha, são grande elevação do terreno, elevação menor é chamado de morro, elevação menor. Quando dizem uma grande elevação, é uma montanha. Quando nós falamos de elevação menor, é um morro, uma colina ou uma serra. Nós também temos uma representação de relevo aí, que é uma ilha. É uma porção de terra cercada de água por todos os lados, meus amores. A ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Olha, observe, é uma porção de terra. Todos os lados aí, ela tem água. Além disso, pessoal, nós temos a cordilheira, que é um conjunto de montanha relacionada entre si. O vale, terreno menos elevado, localizado entre montanhas ou morro, que você observa aí, essa imagem aí, que fica o vale fica entre montanha ou morros. O vale. As depressões são terrenos que possuem altitude rebaixada em relação às áreas que estão ao seu redor. Então, essas são as formas de relevo. O que são relevos? São as formas que a superfície terrestre apresenta. E quais são as formas? Nós temos a planície, o planalto, montanha, serra, o vale, o monte, ilha. Primeiro, o que é relevo? Relevo é um conjunto de formas que sobressaem na superfície terrestre. É um termo usado para assinalar diferenças de altitudes, altos e baixos, de volume, acúmulos de rocha ou não, e as formas da superfície, cumes, planos. No Brasil, o relevo é constituído principalmente por planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são terrenos relativamente planos, situados em altitudes mais elevadas, como o Planalto Central. As planícies são as formas de relevo mais recentes no tempo geológico, essencialmente planas e com baixas altitudes, como a planície do Pantanal. Já as depressões são caracterizadas pelo rebaixamento repentino do relevo, com a altitude mais baixa do que as áreas em volta. Um exemplo é a depressão amazônica. Mas qual é a utilidade do relevo para o nosso dia a dia? É saber o clima de uma região. Como? O relevo pode interferir no clima de uma região.
uma vez que a superfície terrestre pode impedir a passagem de massas de ar, provocando chuvas no local. Um bom exemplo disso são os brejos de altitudes, como o Planalto de Borborema, situado no Nordeste. Localizado numa região muito seca, o Planalto se diferencia em um clima úmido e uma vegetação tropical. Isso se deve ao relevo acidentado do Planalto, que cria uma barreira às massas de ar vindas do oceano, provocando chuvas e criando um clima úmido, com marca e a floresta no local. Então, meus queridos, hoje nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade do livro didático. Vocês prestem atenção, vamos completar a frase abaixo com as palavras do quadro. Você está observando aqui, ó. Nós temos relevo, temos terreno e superfície. Então, essas palavrinhas é para completar com as palavrinhas desse quadro. Você observe que esse espaço aqui tem esses nomes. Você observe bem. Então, vai ficar assim, ó. Dá-se o nome de relevo ao conjunto de formas do terreno na superfície da terra. São essas palavrinhas que vão ficar. Na segunda questão, relacione corretamente o conceito, conceituando as formas de relevo. Tem planalto, planície, montanha e depressões. Vocês observem que na letra A, planície, na letra B, planalto, na letra C, montanha, letra D, depressões. Então, você vai completar essas palavrinhas, esses quadrinhos aqui abaixo. Apresenta terra mais elevada que podem ser planas ou levemente ondulada. Planalto. São terrenos que possuem atitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. Então, é depressões. Vocês lembram que a tia mandou uma atividade na semana passada? Essa atividade era para colocar as principais formas de relevo, que era essas daqui, ó, planalto, planície, depressões, que eram essas formas de relevo. Planície, planalto, depressões e montanha. Eram essas formas de relevo. Aí, meus amores, algumas colocaram vale naquela depressão que tinha no terreno. Só que era para você colocar depressões, que são as principais formas de relevo. São as 4 formas: planalto, planície, montanha e depressões. Na terceiro quadrinho é a letra C. São grandes elevações de terra. Então, são grandes elevações de terra é montanha. Letra A, apresenta terras com pequenas altitudes e planas ou pequena levemente ondulada. Então, você vai observar que é planície, pequena altitudes. Na terceira questão, é só para vocês circular essas palavras no caça-palavra. Planalto, aqui, planície e montanha. Na quarta questão, você vai identificar qual o relevo que apresenta uma porção de terra mais elevada do que o relevo dos oceanos, rios e lagos. Se é mais elevada e fica no oceano, ou fica em rios ou lagos, ela é ilha. Então, essa forma de relevo é ilha. Conjunto de montanha relacionada entre si. Se é conjunto de montanha, são cordilheiras. Terreno menos elevado, localizado entre montanhas ou morros, são vale.
Ó, e naquele dia que vocês confundiram a atividade, é porque são terrenos menos elevados, localizados entre montanhas. É um pouco parecido com depressão mesmo, mas lá era para colocar depressões e aqui vocês vão colocar vale. Agora você vai identificar as formas de relevo. Você vai identificar essas formas de relevo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Número 1 vai ficar o quê? Vale. Ó, um vale, ó. Não são grandes depressões. Só são depressões, mas não é tão grande assim. Planície. Ó. Pequenas ondulações, que são as planícies. Monte. Ó o montezinho. Montanha. Já é maior. Conjunto de montanhas. Cordilheiras. Então, essa foi a nossa atividade. Que foi para casa, que vocês responderam. E hoje a tia está fazendo a correção. Eu espero que todos tenham respondido a sua atividade e neste momento só está conferindo se está tudo certo, tá bom? Confira direitinho se está tudo ok, porque amanhã nós vamos falar sobre hidrografia. Vamos falar sobre a água. Então, meus amores, até amanhã.